Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Diálogos de Fé. Estamos aqui falando diretamente da sala do Conselho da Igreja aqui Presbiteriana de Curitiba, né? Diferente do que vocês estão acostumados a ver lá no Espaço de Adoração. A gente quer agradecer muito a todos vocês que estão nos acompanhando. Nós estamos chegando ao nosso programa número 86 e hoje eu estou aqui com essas duas figuras bem conhecidas aqui já na igreja, né? O Samuel e o Alexandre Zanetti, que agora estão assumindo, né, o ministério, né, de forma integral, né, da UPA e também dos pré-adolescentes e também com as crianças. Então a gente vai bater um papo com eles assim rapidinho, né, como é que são os desafios agora para esse próximo ano, e a gente quer também abordar um pouquinho mais como é que vão ser as novas metodologias para a escola dominical, o que eles estão pensando. Então, assim, pessoal, a gente, só avisando, semana que vem a gente volta ao vivo, provavelmente vai ser com o pessoal do CEBIPAN, tá? Então, a gente fala aí, curta a nossa página aqui no Facebook, se inscreva no nosso canal no YouTube, que quando tiver a chamada, você já vai estar lá seguindo, além do Diálogos, também os cultos da Igreja Presbiteriana, tá bom? Ei, bom dia, como é que vocês estão? Bom dia, tudo bem? Tudo bem? Você pode falar mais alto, tá? Tá. E aí, como é que foi o ano de vocês aqui na igreja, à frente dos trabalhos da UPA e da EPA? Aí eu primeiro não, deixa eu Você primeiro. Então, acho que esse ano foi um ano de algumas mudanças e algumas consolidações, né? A gente teve uma alteração na metade do ano, que foi a voltar a programação da UPA para sexta-feira à noite. A gente havia tido uma intencionalidade, né, de levar o encontro da UPA, né, dos adolescentes para o sábado, para que houvesse uma maior interação com os jovens, né, mas a gente viu que foi muito mais interativo, talvez, e provamos um pouco ontem assim, de alguns frutos disso, de ter a UPA no mesmo dia do EPA, né? Certo. Que é quando acontece o encontro dos pré-adolescentes aqui na igreja. Então, acho que foi assim, providencial isso, até porque tem uma turminha agora dos pré-adolescentes que vão vir para a UPA no ano que vem, e ontem eles já se interagiram bem, a gente fez o encerramento ontem juntos, né? E eles se interagiram bem, foi como a gente viu uma mistura, a gente viu as meninas que assumiram a diretoria da UPA, por exemplo, indo lá falar com algumas meninas que estão chegando para a UPA, né? Então, assim, foi um tempo de experimentar alguns modelos, de perceber algumas coisas que deviam ser feitas, né? E agora também com esse desafio maior aí, né? De ser, de forma bastante abrangente, abraçar o Ministério dos Adolescentes, acho que é um desafio, mas é um desafio bom, né? É um desafio que vem do alto, né? Então... Que bom, que bom. E você, Alexandre, como foi? Quanto ao EPA, foi uma experiência muito bacana. Acho que a igreja não tinha tido um trabalho com os pré-adolescentes de forma específica. A gente determinar essa faixa etária, que a gente está estudando junto com o Samuel, qual que é a melhor hora para ir para a UPA e tal. Mas foi um tempo bem gostoso com eles, tanto no EPA mesmo, que é encontro de pré-adolescentes, que acontece na sexta-feira à noite, quanto no culto, quanto na IBD. Foi um tempo de muito aprendizado. Acho que principalmente os pais eles vestiram essa camisa e trouxeram as crianças, os pré-adolescentes aqui para a IBD, para o culto e para o EPA. Então é fundamental essa participação dos pais, porque tanto pré-adolescente quanto adolescente não tem uma autonomia ainda que pode pegar seu carro e vir para a igreja. Então, acho que um agradecimento aos pais mesmo por esse ano que trouxeram os filhos. Teve uma média de 15 a 20 pré-adolescentes por sexta-feira no EPA, fora no culto na EBD, então foi um tempo bacana, achei. Que joia, que joia. E assim, pessoal, houve algumas mudanças aqui na igreja e agora estão assumindo, né, como a gente falou, o Ministério em Tempo Integral, né? Como é que vocês estão planejando para o próximo ano? Que são as ideias aí, tanto do Ministério Infantil, com os adolescentes, pré-adolescentes? Então, quanto ao Ministério Infantil, acho que vai ser um desafio grande, né? Porque a Luciana, a missionária, estava aqui na igreja já há 14 anos, se eu não me engano. Então, e somos muito gratos, né? Muito gratos ao trabalho dela. Então, é um desafio grande substituir a Lu. A gente tem muito carinho por ela, ela foi fundamental até no
acompanhamento nesses anos, desde quando a gente começou a vir na igreja, a integrar a gente com o Ministério Infantil, a puxar a gente para a parte da liderança. Então, eu, pessoalmente, nossa família tem uma gratidão muito grande pela Lu, pelo trabalho dela, pelo que ela fez na nossa família, até com as crianças. Então, é um desafio grande de substituí-la. É claro que a gente sabe que é Deus que está conduzindo todas as coisas, então Deus está levando ela para o Mato Grosso para ver o qual é o melhor para a Lu, qual que é o melhor para a igreja, etc. E tem esse tempo para cada um, mas é algo desafiador, igual o Samuel falou, mas um privilégio também, e a gente está bem animado para fazer esse trabalho com as crianças e com os pré-adolescentes. Estamos com alguns desafios de englobar mais as famílias, então puxar mais as famílias, ter um contato maior com os professores, com a liderança. E eu acho que o Ministério Infantil, além das crianças, envolver familiares, então a gente buscar mais pais, homens principalmente, a estarem junto no Ministério Infantil, administrando para as crianças e ter esse contato maior com as famílias. Eu acho que isso que vai ser o grande foco do próximo ano, talvez. Eu acho que é isso. Sim, tá certo. Da mesma forma, o Ministério de Adolescentes, como o Alexandre falou, trata ainda de uma faixa etária em que dificilmente eles vêm para a igreja por si só. Né? Assim, a gente tem alguns adolescentes que normalmente eles se destacam, né, com uma liderança, que são aqueles que às vezes não têm a família tão presente na igreja, mas que gostam do trabalho, e aí eles acontecem de vir, né? Mas a gente conta também muito com o apoio dos pais e das famílias. É importante isso, até mesmo porque o evangelho, de fato, a transformação de vida, a gente se reúne aqui para glorificar a Deus junto, né? Para estudar isso de forma junta, mas a maior parte do tempo a gente vive isso, né, com a nossa família, em casa, ao longo da semana, né? Então, a colaboração dos pais também é uma coisa que a gente conta imprescindivelmente. Estamos tentando também já formar uma equipe que trabalhe com isso diretamente. E a ideia do trabalho, assim, eu também estou, né, encarando mais ou menos um desafio semelhante, porque a Helenice também é missionária, né, que estava também conosco, está ainda, né, até o final do ano, mas no ano que vem ela já não vai estar aqui mais no trabalho com os adolescentes, e a gente fica nessa forma integral, né, do trabalho, e também da mesma forma somos bem gratos ao trabalho que a Helenice fez, né, deixou uma marca aqui na igreja, né, foi muito bom tê-la conosco, né? Sim. A gente pode ver que boa parte hoje da UMP, né, de quem está nos jovens, né, e que são filhos dessa igreja, é gente que passou pela mão da Luciana, passou pela mão da Helenice, né, pelo tempo com elas também, né? A Helenice não tinha 14, mas acho que estava com 9 anos aqui, que ela estava aqui na igreja, quase 10 também, então é um bom tempo, né? É bastante tempo. Né? E o desafio é grande, mas assim, a gente está com a gente vê assim, o Ministério dos Adolescentes vem há uns 2 anos mais ou menos ali que ele vem bem minguado, mas a gente entendeu muito a necessidade de criar relacionamentos, e por isso é importante envolver a família, e a gente vai usar a sexta-feira para isso. A ideia de sexta-feira não é um culto de adolescentes, quem sabe um dia a gente tenha isso, né, com um certo número de adolescentes, mas está mudando um pouco a perspectiva. Né? A ideia é o quê? Na sexta-feira, os adolescentes estarem juntos e a gente vai ter algo um pouco mais descontraído, um pouco mais de um tempo para compartilhar, um tempo em que a gente canta algumas músicas, compartilha, ora, tem uma dinâmica, alguma coisa assim, mas um tempo mais relacional, né? Para eles criarem vínculos. Né? E a ideia é usar o espaço, talvez, da escola dominical, e aí, mais uma vez, a gente precisa do apoio das famílias, né? Dos pais, para trazer os adolescentes, porque a escola dominical é domingo de manhã, às 10 da manhã, né? Então, usar o espaço da escola dominical para, de fato, trazer estudos bíblicos sequenciais e poder refinar neles e aumentar neles a curiosidade sobre o que a Bíblia fala acerca de vários assuntos que são do cotidiano deles. Que beleza. E assim, você trabalhando com os adolescentes, assim, o que já tem sentido assim, de demanda de tratar com os adolescentes? Assim, o que tem chamado mais atenção?
Eu acho que uma coisa que a gente é tentado quando inicia um trabalho com adolescentes, porque assim, eu fui para o seminário há muitos anos atrás, né? Então, assim, quando eu fui a primeira vez, eu trabalhava já, era meio jovem que ajudava com os adolescentes e tal. Mas depois eu nunca mais trabalhei com adolescentes, né? Então, uma coisa que a gente é tentado a achar que tem que fazer o adolescente, eu quero voltar a ser adolescente. Não é por aí, né? A gente subestima muito o adolescente. Eu acho que isso é uma experiência que eu tive esse ano, que eu experimentei no segundo semestre, usar 4 sextas-feiras para falar expositivamente em Jonas para eles. Então, cada sexta-feira eu falei sobre um capítulo. E aí eu peguei uma série da Netflix, que é a Grey's Anatomy, que foi até a ideia de uma das meninas da UPA, e coloquei o nome da série de Deus Anatomy. Né? E aí a gente tratou sobre Jonas, falou sobre algumas coisas assim, eu expus o texto bíblico, mas mesclei assim com a ideia da série, coloquei dentro do tema mais ou menos. E a gente falou algumas coisas e foi muito legal ver a resposta de alguns adolescentes de 14, 15 anos se interessando e falando assim, nossa, eu nunca tinha pensado dessa forma, nunca tinha visto isso. E você chegar na última da série, for falar uma coisa, lembra o que eu falei na primeira? E aqueles adolescentes poderem falar assim, isso. Você vê que despertou a curiosidade, criou de fato um conhecimento, né? E sedimentou. Então eu acho que isso foi uma experiência bacana, que a gente às vezes acha que a linguagem do adolescente não é a mesma, porque eles não entendem. Não, a gente subestima o entendimento do adolescente, né? E não é bem por aí. Isso aí foi uma coisa que Legal. me marcou esse ano. E você, Alexandre? Então, quanto ao que o Samuel falou, tem que ressaltar que tem essas falácias aí no mundo, né? Que o pessoal fala, para ser líder de adolescente tem que ser adolescente, para ser líder de criança tem que ser jovem, porque tem que entender essa linguagem deles. Mas isso é uma falácia, a gente tem que falar a linguagem da Bíblia. Como o Samuel falou, ele expôs o texto de Jonas e a palavra de Deus transforma a pessoa, não você falar de forma mais jovem ou não, ou você tem que ensinar a Bíblia, isso é o fundamental. Então, eu acho que a ênfase tem que ser na Bíblia, igual, por exemplo, tu vai contar uma história para criança, vai contar sobre Jonas. Você não pode focar que foi a baleia que salvou Jonas, ou o peixe, certo? Mas você tem que focar que é o Deus, que é o centro da história, que Deus está no controle, que Deus é soberano. Então o foco não está em Jonas, não está na baleia, não está em Deus, é o centro da história. Então isso que tem que ser, os pais têm que entenderem dessa doutrina que está por trás das histórias, não uma historinha por ser uma historinha comum, é uma historinha que tem uma teologia por trás, tem uma doutrina por trás. Só voltando lá ao fato essa filosofia ali de ministério, um versículo que eu gosto muito é Esdras 7:10, que fala, porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor. Então, esse buscar a lei do Senhor é aprender, é o ensino. E para cumprir, então, é você colocar em prática a tua vida e para você ensinar. Então, é um ensino, você ensinando de forma ministerial. Então, o desafio com os pais, ano que vem, no Ministério Infantil, é esse tripé, eles estarem aprendendo a Bíblia, eles estarem ensinando a Bíblia para os seus filhos em casa, eu vou estimulá-los a darem aula na escola dominical também e estarem vivendo isso de forma integral. Então, essa vida acontece aqui na igreja nos núcleos familiares. Então, a gente tem alguns núcleos de crianças, o Ministério Infantil vai ter algumas comissões que vão estar por trás desses núcleos e os núcleos vão estar falando tudo a mesma língua, todos vão estar falando a mesma língua, estudando o mesmo livro, o mesmo assunto, para que haja uma unidade no pensar de todo o Ministério Infantil. Assim como no ensino dos pais, a gente está trabalhando para ter uma escola dominical para os pais de crianças, depois alguns módulos com adolescente também, uma formatação, mas acho que o grande desafio para você, pai que está ouvindo a gente aqui nos Diálogos, é você comprar a ideia, você vestir a camisa da Palavra de Deus, e você colocar como prioridade na sua vida a Bíblia, colocar prioridade Deus na sua vida e assim você educar o seu filho na cosmovisão cristã, na cosmovisão bíblica, trazendo ele, seja para a UPA, para o EPA, ali para o Ministério Infantil, e está tendo uma vida em casa condizente com o que você está ensinando, com o que você quer que o seu filho com que o seu filho aprenda. Então,
senão o teu filho ele vai ver essa hipocrisia e isso vai afastar ele da igreja. Então, compra essa ideia, pai. Traga seu filho, traga seu adolescente, seu pré-adolescente, sua criança para a igreja, vista a camisa da igreja, incentive ele a vir, porque isso é fundamental em todo esse processo, desde o zero até mais do que os adolescentes. Pessoal, e é uma coisa importante, a gente teve agora recentemente a reunião da Escola Bíblica Dominical, né? Foi uma conversa muito boa aqui, né? Programação. Fiquem atentos, domingo às 10 horas da manhã nós temos a nossa Escola Bíblica Dominical, tragam sua família, né? Sua família, né? Papai, mamãe, filhos e filhas, enfim, né? Convide família, convide os amigos, vizinhos, colegas de trabalho, tragam para conhecer. Pra gente... Quem já conhece aqui o Diálogos, né, a gente sempre faz uma devocional. Então eu peguei o Alexandre aqui no laço, né? Vai fazer uma pequena devocional rapidinho para nós. Pode ser, Alexandre? Pode ser. Então, eu vou, já que a gente está falando de gratidão no final do ano, passou todo esse ano, a gente tem muita coisa para agradecer. Então eu queria falar sobre gratidão. O texto é 1 Tessalonicenses 5,18. Esse texto fala assim: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Vou ler mais uma vez. 1 Tessalonicenses 5,18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então essa gratidão é o fato de você ter uma vida de gratidão a Deus. Você, em todos os momentos da sua vida, você está agradecendo a Deus. Isso é uma decisão. Então uma decisão de você ser grato, você ser alegre, você ser feliz, que vai fazer bem para você e vai fazer bem para o próximo, porque não tem nada pior do que você viver com alguém ingrato, ou você para você mesmo. Isso faz mal para a própria pessoa, tá, nesse sentimento de ingratidão. E o versículo, então, ele começa em tudo dai graças. Então, esse em tudo é em todas as circunstâncias, quer seja uma circunstância boa, ruim, a gente tem que estar muito claro que a gente crê num Deus. E esse Deus que a gente crê é um Deus que é bom, um Deus que é justo, um Deus que é soberano, e Ele está no controle de todas as coisas. Então, todas as circunstâncias, mesmo que a gente não entenda agora, ou que a gente não consiga saber por que acontecem essas coisas na nossa vida, tudo a gente tem que agradecer. Porque lá em Romanos 8:28 vai falar que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E o 29 fala que para a gente ser moldado à imagem de Cristo. Então, todas as circunstâncias, aquelas boas e aquelas ruins, é para nos moldarem à imagem de Cristo. Então, a gente deve agradecer porque a gente está nesse processo de transformação à imagem de Cristo. O versículo fala em tudo, dai graças. Esse dai graças, lá no grego, é um imperativo, é uma ordem. Então, Deus está ordenando para a gente ser agradecido. Por que isso? Por que é uma ordem? Porque a nossa tendência, a nossa natureza é ser ingrato, a gente é pecador, a nossa natureza é contra Deus, então a gente não dá graças de forma natural, então a gente tem que decidir de ser grato. Isso é uma ordem de Deus, por ser uma ordem de Deus, a gente tem que ser grato. E esse ser grato tem a ver com a cosmovisão bíblica, quem é Deus e quem nós somos. Deus é o Criador, nós somos a criatura, então Ele, sendo o Criador, Ele está no controle de todas as coisas, a gente deve agradecer a Deus em todas as coisas, como 1 Coríntios 10:31 fala: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, façais para a glória de Deus. Então tudo na nossa vida deve fazer para a glória de Deus. O versículo fala: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus. Então eu vou dar graça não porque as coisas acontecem do meu jeito, ou como eu quis, ou como foi a minha vontade, mas a gente tem que dar graças porque é a vontade de Deus, sendo ruim ou boa, como a gente já falou, a gente dá graças a Deus porque essa é a vontade dele, que a gente o glorifique em todas as coisas. E o mais importante, talvez, no versículo ali no final, em Cristo Jesus. Essa é a grande razão pela qual a gente deve dar graça. Cristo Jesus veio a esse mundo há 2018 anos atrás, morreu na cruz, e pela morte dele, quem crê nele é salvo. Então, todas as pessoas nascem condenadas já, todas as pessoas nascem indo para o inferno. E quando você crê em Cristo Jesus, você passa da vida de morto para o estado de vivo, para vivo eterno. A partir do momento que você crê em Cristo, começa a sua vida eterna, e aí não tem gratidão maior do que essa, de você passar dessa vida de morto eterno para vivo eterno. E em Cristo Jesus também, quando a gente crê, o Espírito Santo habita em nós. O Espírito Santo nos vai ajudar a ter essa vida de gratidão, a estar agradecendo. Então, por mais que as coisas ruins aconteçam,
a gente tem que entender que Deus está no controle de todas as coisas, a gente crê em Cristo, a gente tem essa gratidão por crer nele e por ter a vida eterna, e agradecer porque o Espírito Santo habita em nós e nos vai ajudar a olhar essa situação para que a gente seja moldado à imagem de Cristo. Lá em Romanos 5,8 tem um texto que eu gosto muito que fala: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter morrido na cruz quando ainda éramos pecadores. Então Deus já provou esse amor. Às vezes as pessoas ficam pedindo provas para Deus: Deus me prova que você me ama. Deus já provou. Deus provou quando Jesus morreu na cruz. Então isso é a maior gratidão que a gente deve ter na nossa vida. Então, para finalizar essa devocional só, eu queria que você pensasse como está a sua vida, o seu momento de dificuldade, seu sofrimento, o que você está passando. Eu não sei pelo que você está passando, mas com certeza você tem algo para agradecer esse ano. Como o Samuel desafiou os pré-adolescentes ontem, lembra de pelo menos 3 coisas no ano que aconteceram na sua vida que você tem a agradecer a Deus, e lembra de agradecer a Deus todo momento, toda vez, todos os dias que Jesus te salvou na cruz, e realmente você crê nele e você é salvo. Então, todo dia pregue esse evangelho para você, lembra do estado que Deus te tirou, que você sendo pecador, você crendo em Cristo, você passa a ser limpo dos seus pecados, passa a ter essa vida eterna, e assim você tem que agradecer isso mais do que toda outra coisa, mas com certeza lembre de alguns outros motivos também que Deus fez na sua vida esse ano e agradeça a Ele. Então, para terminar esse momento, acho que o Samuel podia estar orando também por esses motivos de agradecimento aqui da igreja e orar por você também, pelo que você esteja passando. Vamos orar então? Sim. Pai querido, obrigado, Senhor, porque o Senhor é o Deus de toda a igreja, o Senhor é o Deus que cuida de nós, que nos sustenta, que mantém, que nos traz a vida novamente, Pai, que nós podemos estar aqui orando agora, porque o Senhor é que veio ao nosso encontro. E obrigado, Deus, porque a gente pode olhar com esse olhar através do Teu Espírito Santo para tudo que o Senhor fez e agradecer. Obrigado pelo ano de 2018. Obrigado, Deus, por esse programa aqui, Diálogos de Fé, que ele é sem fronteiras, sem barreiras. E obrigado porque o Senhor tem levado a cada dia mais as pessoas a Tua Palavra, através da internet, através do Fabrício aqui, do trabalho da igreja. Que o Senhor continue fazendo isso, que o Senhor continue, Pai, aclarando o Teu Evangelho no coração das pessoas, através de cada ministério aqui da igreja, através do programa Diálogos de Fé, para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Que haja realmente um coração grato em cada um de nós, em cada um que está assistindo aqui ao programa pela internet. É isso que eu oro e agradeço no nome de Jesus. Amém. Amém. Pessoal, então vocês já viram o que eles falaram sobre o trabalho, né? Aqui a gente agradece muito a devocional que o Alexandre fez, uma palavra muito boa, muito profunda. Só esclarecendo, então que dias que acontece o EPA e o UPA? É na sexta-feira. A UPA acontece na sexta-feira, às 19h30, e a escola dominical às 10 da manhã. A escola às 10 da manhã, certo? UPA e EPA na sexta-feira, né? Como eles falaram aqui, deixaram bastante claro, né? Pais, né? Se envolvam no trabalho, né? Tragam seus filhos. A gente tem visto assim uma mudança muito grande, realmente, aí das crianças que estão vindo, está sendo muito bom, está sendo uma bênção mesmo, né? E a gente exorta mesmo que vocês tragam, porque está sendo bênção realmente na vida das famílias. Além disso, a gente quer agradecer realmente esse ano, que foi um ano de muita luta, né? Foi um ano que teve muita convulsão no nosso país, né? Mas estamos terminando relativamente tranquilos aqui, né? Relativamente tranquilos. Pessoal, a gente agradece realmente a presença aqui do Samuel, do Alexandre. Vocês não estão vendo aí, mas a Michelle está comandando a câmera, a esposa do Alexandre, né? Que também faz parte, né, da escola dominical e do trabalho com o EPA. Né? Depois, outra hora, a gente fala com ela, né, Alexandre? Né, Michelle? Pessoal, a gente quer agradecer realmente a presença de todos vocês que nos acompanharam. Venham nos cultos da Igreja Presbiteriana de Curitiba, aqui na rua Comendador Araújo, 343, todo domingo às 9 horas da manhã no Templo Histórico, às 11 horas no Espaço de Adoração, às 19 horas ainda está no Espaço de Adoração, provavelmente às 19 horas vai voltar para o Templo Histórico. Às 10 horas nós temos nosso
nossa querida a escola dominical, venham, né, para a escola dominical. A gente exorta também a vocês participarem dos núcleos familiares, apesar que esse ano já se encerraram os núcleos, mas fiquem ligados no ano que vem da programação, os núcleos familiares que vão ocorrer. Venham também agora para os cultos do Advento que a gente está tendo, já vamos ter o segundo culto do Advento, este domingo com o grupo Cantares, enfim, me foge o nome, mas tem o segundo lá, você pode ver a programação no nosso Facebook e no Instagram. No dia 23 temos o culto no domingo e no dia 24 nós temos o culto das luzes, né, que se não me engano às 8 horas, 8 horas, né? 8 horas. Então, pessoal, a programação da nossa igreja tem, esqueci de falar, os cultos na segunda-feira, às 14 horas, culto reunião de oração, e também às 15 horas na quinta-feira, e também aos sábados, que é o culto dirigido pelos jovens, pela juventude, tá? Apesar que é dirigido pela juventude, mas todos são convidados a participar, tá bom? Pessoal, a gente agradece realmente a todos, que Deus abençoe cada um de vocês, que nosso Senhor Jesus Cristo esteja convosco, e até semana que vem, se Deus quiser, de mais um Diálogos de Fé, tá bom? Um abraço, até mais. Tchau, tchau.